E o crescimento da produtividade aqui no Brasil continua em ritmo baixo. No primeiro trimestre desse ano, a medição baseada nas horas efetivamente trabalhadas teve um recuo de 0,5%, uma queda em comparação com o mesmo período do ano passado. Por outro lado, a produtividade por horas habituais subiu 0,5%. Esses dados foram divulgados pelo FGV-IBRE e para explicar os motivos desse freio na produtividade e também os impactos na economia, a gente conversa agora com Fernando de Holanda Barbosa Filho, pesquisador do FGV-IBRE. Fernando, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer receber você aqui no Money. Bom dia, Vitor, o prazer é meu. Fernando, eu queria começar perguntando sobre um aspecto trazido por esse levantamento de vocês. A gente tem sucessivas quedas até o ano de 2023, quando houve uma reversão desse padrão. E em 2023, os dados apontaram para consecutivas elevações nessa comparação ano a ano, nos indicadores trimestrais de produtividade. Tivemos um forte crescimento, de acordo com a FGV-IBRE, da produtividade observada em 2023, que não se sustenta em 2024. Em 2025, o crescimento da produtividade também foi baixo. Eu queria entender exatamente que aspectos teriam correlação com essas quedas até o ano de 2023, sucessivas elevações em 2023, o que não se sustenta, portanto, em 2024 e 2025? Então, primeiramente a gente teve um ganho na produtividade por hora trabalhada durante a pandemia. O que houve? Houve um evento que a gente chama um efeito composição. As ocupações que puderam se manter trabalhando durante a pandemia foram justamente aquelas que poderiam utilizar a tecnologia, que em geral possui pessoas com maior nível de qualificação. Então, você teve uma produtividade por hora efetiva disparando, que obviamente era um efeito insustentável, que era a redução da participação daquelas atividades que geram menos valor agregado. Então, à medida que as pessoas voltaram em 21 e 22, você teve uma grande queda, que era o retorno. Então, aquele ganho todo que você teve, não foi alguém erroneamente por interpretar, olha o poder da tecnologia sobre a produtividade. Não era isso, era simplesmente uma mudança na composição de mão de obra que a gente viu durante a pandemia, que as pessoas que perderam a capacidade de trabalhar eram justamente aquelas pessoas que trabalhavam naqueles setores que necessitava a pessoa lá ser presencial, mas que infelizmente possui baixo valor agregado. Quando essas pessoas retornaram, a produtividade despencou, e aí tem essa pequena elevação que nada mais é, na nossa interpretação, do que um ajuste, a economia se reajustando ao novo normal, e depois, infelizmente, a gente voltou para o padrão medíocre de crescimento da economia brasileira, que é um anozinho um pouco melhor, em geral relacionado a uma boa colheita agrícola, a agropecuária puxa a produtividade, que todo aquele setor agrícola com mais produção agrícola batendo recorde incentiva a economia no começo, mas depois a gente retorna ao normal. Então é uma história de ajuste e retorno infelizmente, a um processo antigo que acontece desde a década de 80, que caracteriza o Brasil como uma economia de baixa produtividade. Fernando, você menciona essa característica, me parece inclusive então uma característica premente, no que não há não há um aspecto sazonal, não é um aspecto temporário, que sim haveria um problema estrutural. Eu queria entender exatamente como é que a gente consegue correlacionar essa discussão sobre produtividade, principalmente num cenário que a gente tem desemprego nas mínimas, ali perto de 6,1% de acordo com o IBGE. Um mercado de trabalho aquecido, com pouco, né, uma taxa controlada de desemprego, ela não dialogaria de forma direta também com o aumento da produtividade, por exemplo? Não, talvez até ao contrário, porque na hora que o desemprego está muito baixo, você pega aquele trabalhador que ele estaria à margem do mercado, que é o trabalhador menos produtivo, ele passa a ter uma oportunidade no mercado justamente porque o mercado está aquecido. E aí ele acaba sendo contratado, nesse sentido, contribuindo para uma produtividade não crescer tanto, né? E aqui vale a pena a consideração que é justamente esse problema da baixa produtividade com o mercado de trabalho apertado que requer que o Banco Central aumente os juros. Por quê? Porque o desemprego está baixo e o salário está subindo acima da produtividade do trabalhador. E por que isso é importante, Vitor? Porque na hora que eu tenho um trabalhador que ele me produz a mais por ano 1%, mas ele me custa 3% a mais do que ele custava em relação ao ano anterior, ou seja, o meu custo efetivo dele subiu em relação ao que ele produz.
logo eu vou repassar isso vira aumento da inflação, isso requer que o Banco Central, vamos dizer assim, freie um pouco essa dinâmica econômica, consiga desaquecer o mercado de trabalho para que o salário não cresça sistematicamente acima da produtividade, porque isso é insustentável, né? E aí o problema estrutural é justamente esse: como é que a gente pode fazer com que a economia brasileira passe a ter um crescimento sustentado da produtividade, que é isso que vai gerar aumento da renda per capita e crescimento econômico ao longo do tempo. E aí a gente está discutindo no Congresso Nacional o fim da escala 6 por 1. Isso sem qualquer tipo de avanço do ponto de vista de produtividade por hora trabalhada aqui no Brasil. Dá para a gente considerar que a gente está colocando o carro na frente dos bois, de discutir, por exemplo, a redução da jornada de trabalho sem existir um arcabouço que promova um aumento da produtividade do trabalho aqui no Brasil? A sua pergunta é super pertinente, porque é exatamente isso que está acontecendo. Ou seja, você tem um país em que, infelizmente, a produtividade do trabalhador ela cresce muito pouco. Então, veja bem, o crescimento da produtividade por hora trabalhada tem crescido menos do que 1% ao ano desde a década de 80, tá? Algo como 0,6, 0,7. Então, vamos fazer uma conta de padeiro simplesinho: 0,6, 0,7 em uma década dá mais ou menos 7%. Então, a produtividade do trabalhador aumenta 7% numa década. O que você está fazendo numa canetada? Reduzindo a jornada em 9%. Ou seja, quando sai de 44 para 40. O que isso significa? Que a produtividade por trabalhador ela vai cair. Porque a produtividade hora do trabalho cresceu, mas ela não cresce o suficiente para você reduzir a jornada mais do que proporcionalmente. Ou seja, você tem um crescimento de 7% da sua produtividade por hora que você trabalha, mas você reduz a jornada em 10%. O que você está contribuindo isso? Em nada. Vamos supor que fosse 7-7, zero. Ou seja, o que significa? Que a renda per capita do Brasil ficaria parada do ponto de vista da produtividade do trabalhador. Porque é impossível, ao longo do tempo, você ter um crescimento da renda per capita se a produtividade por trabalhador também não acompanhar isso. Então, você tem uma legislação que, na minha visão, ela está pegando o fraco crescimento da produtividade que a gente tem e anulando ele com uma redução das jornadas de trabalho. Certamente, a produtividade brasileira não está crescendo o suficiente para que a gente faça isso, e obviamente isso também afeta ali na frente o crescimento da renda real, porque olha, você ganhou 7% de produtividade, passou a trabalhar menos do que 7%, né? Reduziu sua jornada em mais do que isso, logo você produz menos do que você produzia uma década atrás. Como é que você quer ganhar mais? Como é que eu posso te pagar mais? Essa situação vai gerar um problema e, obviamente, a gente sabe como é que esse ajuste vai acontecer via salário. A lei impede um ajuste do salário real, né, não pode cair, então simplesmente o que deve acontecer é um aumento da rotatividade, com a empresa trocando aqueles trabalhadores que ganham um pouquinho acima do piso da categoria, por exemplo, por um trabalhador que ganha o piso, e o segundo ajuste é isso aparecer via preço. O que as empresas não conseguem ajustar internamente com essa rotatividade vai acabar virando aumento de custo para o consumidor em forma geral. Fernando, eu estou dando uma olhadinha aqui nos gráficos trazidos por esse levantamento de vocês, do FGV Ibre, que mostra a agropecuária em alguns momentos dessa série histórica, né, mensurada desde 2020 aqui, com incrementos bastante robustos. Houve queda bastante robusta também ali, principalmente em meio à pandemia. A indústria registra também quedas bastante ostensivas ali entre 2021, início de 2021 e o final de 2022, meado de 2022. Mas depois, tanto na indústria quanto no setor de serviços, a gente percebe uma estagnação do nível de crescimento da produtividade. Eu queria entender exatamente esse movimento, sem separar por setores, pensando na importância e na premência do setor de serviços aqui no Brasil, evidentemente, esse problema estrutural que a indústria brasileira vive e essa pujança que a gente acompanhou ao longo dos últimos anos também do agronegócio. Dá para a gente fazer alguma consideração a respeito dessa diferença de desempenho entre os setores? Dá para a gente fazer alguma qualificação, sim, e é importante ressaltar aquilo que eu falei. Em geral, a economia vai melhor no agregado quando a agro vai bem. Então, vê só, aqueles picos de produtividade na agro são anos em que a safra foi muito boa. Então, esse ano que a safra é muito boa, todo aquele complexo associado à agropecuária, né, que você beneficia o produto agrícola, por exemplo, levando um suco
com a fruta e etc e tal, tudo isso encadeia e ajuda a indústria e ajuda também um pouco o setor de serviços. Quando você tem anos não tão bons, esse efeito desaparece. Ou seja, o que a gente tem gerado de ganho de produtividade nos últimos anos tem sido justamente fatores que eu vou chamar aqui de exógenos, né? Apesar do grande trabalho que existe na agro, de ganho de produtividade, modernização e etc., esses anos de safra recorde são anos em que o meio ambiente também colaborou. Então, quando a gente tem anos em que a agro vai super bem, ela consegue puxar o restante da economia, inclusive arrastando um pouco o setor de serviços, que é justamente o setor que mais emprega. Então, é muito difícil você ter uma economia com um crescimento elevado da produtividade, uma economia de serviços, que é uma economia terciária como a brasileira, na qual mais de 70% da mão de obra está no setor de serviços, se o setor de serviços vai mal. E o que puxa a produtividade do setor de serviços? Qualificação da mão de obra, ou seja, capital humano, e a gente tem dificuldade, a qualidade do capital humano brasileiro, infelizmente, quando você vê todas as avaliações internacionais de escolaridade, ela não vai bem, e além disso você tem a qualificação profissional muitas vezes não é adequada, ou seja, a gente está treinando os trabalhadores para algo que o mercado não está demandando e não estamos treinando eles para aquilo que o mercado demanda, né? Então essa dissincronia entre o que é necessário fornecer ao mercado e o que a gente está oferecendo ajuda a explicar essa baixa produtividade. Conversei com Fernando de Holanda Barbosa Filho, pesquisador do FGVI BRI. Fernando, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, o prazer foi meu. Bom dia para vocês. O prazer foi nosso. Abração.